Bom dia, meus prezados. Shalom Adonai, Haris, Kairene, tudo bem com vocês? Mais um dia juntos, mais um momento de construção, mais um momento de ampliação aqui no Transitar Teológico. Um canal preparado para você, portanto, todas as publicações e lives, participe, demonstre o seu engajamento. Se você está acessando pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva, dê seu like, compartilhe o conteúdo, comente, vem junto comigo. Vou falar hoje sobre exegese. Vou falar hoje sobre sentido aplicativo a um termo, ok? Dentro do hebraico, vamos de exegese hebraica, exegese do Antigo Testamento. Vamos falar hoje da expressão razak, ok? Razak significa, é um termo que tem um sentido, um significado de força, de forte, tá? É a raiz de força, forte. E também nós podemos utilizar ela como riot rezak, ou seja, ser forte, né? Pode também ser utilizada como tornar-se forte, invocar a força de alguém, dominar, ter coragem, fortalecer, fortificar, não é? Também podemos até colocar como sustentar, assistir, encorajar, amarrar, confiscar, agarrar, apanhar rápido, devotar-se, juntar-se, associar-se, deter-se, mostrar-se forte, mostrar-se corajoso, ter uma resolução, constranger, sustentar, fortalecer. Então, todos os desenvolvimentos relacionados ou vinculados à força forte, razak alcança, tá? Razak é um adjetivo, na verdade, até de firme, de duro, de forte, de enérgico, tá? E até de cruel. E também vai ter um outro termo, o rescar, que aí vai ser utilizado única e exclusivamente para força, roscar para poder, né? Força, poder, no sentido de força, poder. Roscar, força, poder, tá? E rescar vai estar mais utilizado para só força no sentido de ter aquela impulsão, aquela força, né? Física, aquela força física. E a outra é força-poder no sentido de roscar, tá? Então, a raiz, ela é mais atestada dentro de um contexto hebraico para trazer o sentido, na verdade, uma ocorrência de domínio, de poder, de autoridade, de vigor, não é? Então, é usado para alguns grupos de pessoas e indivíduos, e também até para objetos, com o sentido de se tornar mais forte, proceder com uma força, empreender uma força. Então, os israelitas, eles eram obrigados, na verdade, a ser fiéis ou fiéis à aliança, de modo até que pudessem ter uma força, né? Leman rantescu, ou seja, para que possais ser fortes, né? Para entrar e tomar posse da terra de Canaã, como está no texto de Deuteronômio 11:18. Então, quando os israelitas se tornaram fortes, eles subjugaram os cananeus ao trabalho forçado e não vieram expulsar eles completamente, demonstraram força. Foi utilizado essa raiz hebraica. Então, também é usado para indivíduos até pouco antes de morrer. No caso, por exemplo, de Davi, quando mandou que Salomão fosse forte e se mostrasse homem, foi utilizado razak, tá? Riot razak. Também sendo responsável pelas próprias iniciativas econômicas, pela modernização do seu exército, né? Melhorando as capacidades defensivas de Jerusalém. A própria fama de Uzias espalhou-se amplamente, por quê? Porque ele havia sido maravilhosamente forte, tá? Ele se tornou muito forte, ficou, na verdade, numa condição de grande força, né? Imponência. Merodach Baladã, rei da Babilônia,
enviou mensageiros com cartas e um presente quando viu falar que Ezequias havia estado doente e se tornara forte novamente. Tá? Então, é bem aplicável todo esse contexto quando, por exemplo, a fome na terra do Egito, ela se tornou muito rigorosa, mas o povo egípcio foi forte, se tornou forte, mostrou-se a sua força e se espalhou por toda a nação. Então José abriu todos os celeiros e vendeu grãos aos egípcios. De fato, o mundo todo viajou para o Egito naquela época. Então, eles tiraram da situação adversa uma força, não é? Razak. Então, quando o exército Nabucodonosor, por exemplo, cercou a Jerusalém, a fome na cidade tornou-se tão terrível que não havia comida para o povo. Tá? Nós sabemos disso. E aí, tão logo o seu poder real firmou-se, o reino estava forte em sua mão. E aí, nesse caso, a expressão foi o quê? Hazeká Ramulakan Berayato. Ou seja, o reino estava forte em sua mão. Não é? E também nós podemos ver que Binhando significa justamente esse domínio, saber retirar a força em meio à adversidade, tá? É mais aplicado para essa proposta, Binhando, tá? Outra questão também, o sujeito do verbo pode indicar indivíduos ou grupos que vão trazer o sentido de prevalecer, de triunfar, não é? Como, por exemplo, Mirafeleste, ou seja, quando eles foram campeões contra os filisteus, não é? Então, todo um sentido aplicativo que esse termo, ele tem uma aplicação para prevalecer, para ser forte, extrair força, extrair domínio, extrair coragem, não é? Trazer uma segurança para o povo, como trazia Josué, como trazia Davi, como quando Josué enquanto líder, Davi enquanto rei, não é? Guerreiro. Então, todos esses contextos são contextos que Razak vai demonstrar todo um contexto de poder, domínio, autoridade, não é? Por exemplo, vou usar aqui um outro exemplo. Jerusalém está a louvar a Yahvé, né? Que lhe fortaleceu as trancas das portas, ou seja, lhe guardou, não é? Então, aqui foi utilizado também a raiz berucô, tá? E berazecô, né? Que é anteposta e ela nos traz uma conjunção, como é que eu vou colocar aqui? Uma força maior, né? Uma amplitude maior ao termo e a raiz razak, tá? Então, quando é uma conjunção ou até um advérbio ou até mesmo uma outra raiz que vai ampliar o termo razak, nós vamos ver que pode surgir vários sentidos aplicativos para razak, tá? E aí nós temos também que ver que o próprio verbo pi, né, que vai significar também assistir, ele tem um sentido que pode se correlacionar diretamente com razak. Então, razak, ele pode também tem uma relação com pi, quando o pi pode significar também agarrar, não é? E aí esse agarrar também tem sentido de segurar, de mostrar uma força, né? De exibir uma força. Então, ele faz uma relação também direta com o Razak. Então, nós vemos aqui muitas terminologias associativas que vão fazendo elos para estruturar e sustentar o termo Razak. E essa era a minha dica e a minha pequena alusão a um termo hebraico e esta exegese que preparamos para você. Obrigado a todos.